Hoje eu vou apresentar como é que a gente vai configurar o Corona SDK, conhecer o Corona e vou mostrar um pouquinho como é que ele funciona. O Corona SDK ele é um framework multiplataforma. Com ele a gente pode programar com linguagem de script Lua e através desse framework a gente gerar build para o iOS, gerar build para o Android, para o Windows Phone, Windows 8, Kindle, acho que são esses. E aí, com apenas um código, você escreve apenas uma vez e pode gerar o build para esses dispositivos, essas plataformas, sem necessidade de programar novamente. A gente vai acessar o link do Corona aqui para fazer o download. Vamos fazer o download aqui do Corona. Tá aqui, ó. iOS, Android, Kindle, Windows Phone, Windows 8, OS X. Então, vamos clicar aqui em download. A gente pode fazer o download. O Corona ele está disponível para a plataforma, para o sistema operacional OS X e o Windows. Eu ainda não fiz teste com Linux. Eu acho que não sei se tem a portabilidade, eu não sei como é. Então, eu vou fazer o download aqui pro Mac, que eu vou fazer o teste aqui. A gente vai fazer o download. Guardando o download. Vamos salvar aqui. Depois de ter feito o download, ter concluído, a gente vai abrir ele aqui. Vamos aceitar aqui os termos. Vou instalar ele aqui no Mac. Eu já tenho um Corona instalado aqui, mas o processo é esse. Depois de instalado, eu vou abrir aqui o Corona. O processo no Windows é a mesma coisa. A gente baixa, instala, next, next, next. Depois a gente vai abrir ele. Corona Simulator. Ele vai abrir para mim um terminal aqui para mostrar os logs. Beleza? Aqui eu já tenho alguns projetos. Mas como é que funciona? Baixei, abri o Corona, eu posso criar um novo projeto. Ele vem com alguns templates, um template em branco, um app com tabs, vem um template de game, template de ebook e um composer scene, que é como se fosse o gerenciador de cena aí do Corona. Eu vou criar um projeto game, primeiramente. Vou dar um nome aqui de game test. Eu posso escolher aqui tipo de dispositivo, né? Telefone, tablet ou uma customização minha. Eu vou criar aqui telefone mesmo. Vou deixar largura de 320 e altura de 480. A orientação eu vou deixar a orientação mesmo em pé, né? Copyright. Next. Ele vai pedir para me salvar em algum lugar. Vou deixar aqui salvo em documentos. Vou criar aqui uma nova pasta. Vou dar o nome de projetos Corona SDK. Vou criar aqui. Beleza? Aí ele vai pedir aqui para me abrir com o editor. Eu vou só procurar aqui, mostrar aqui onde ele criou o meu projetinho. Ó, reparem que ele já inicializou aqui meu dispositivo, simulador, e já criou aqui meu projeto com algumas imagens. Esses ícones aqui, eles são importantes na hora que a gente gerar o build para o dispositivo. Ele vai gerar esses ícones para o dispositivo, é o que vai ser mostrado no celular para vocês. Vou abrir aqui Sublime, documentos, projetos Corona SDK e o meu game aqui de teste. Então, abri aqui o projeto, ele tem algumas imagens.
O build set serve para quê? São algumas configurações do dispositivo mesmo. A orientação, caso eu queira deixar ela horizontal, eu posso jogar aqui Landscape Right, salvar, e vou salvar aqui no default. Então ele já muda a orientação aqui pra gente. Eu vou deixar como está aqui, Portrait, que é esse cara aqui. Tem outras configurações para o iPhone, né, que a gente pode usar, e tem configurações para o Android. Aqui são algumas permissões que a gente deve passar, caso seja necessário. Permissão de internet, pode ser permissão de leitura de cartão de memória e outras permissões aí do Android. Depois a gente vem no config. Config a gente define a largura da tela do nosso dispositivo, modelo de escala. Tem esse letterbox aqui, tem outros tipos de escala que eu vou mostrar depois. E temos o arquivo principal, que é o main, que assim que o Corona carrega, o primeiro arquivo que ele vai buscar, primeiramente, vai ser esse main. Esse main a gente faz algumas configurações. Aqui é a barrinha de status do aparelho. No caso aqui, ele não está mostrando nada, porque ele deu um display hidden. Se eu desbloquear aqui, se eu comentar esse cara, não vai acontecer nada. Mas se a gente olhar aqui no terminal, ele vai falar o seguinte. Ele dá um warning aqui pra gente, ó. O display status bar mode, ele não é só suportado no simulador. Mas se você testar no aparelho, quando você gerar o build, ele vai mostrar, se tiver comentado aqui, ou ele vai esconder caso você deixe como display hide status bar. Beleza. No novo Corona, eles agora tem aqui uma nova biblioteca chamada Composer. Esse Composer aqui, ele vai gerenciar a cena pra gente. O gerenciamento de cena é importante, porque dependendo de algumas imagens, na transição de algumas cenas, por exemplo, a gente sai dessa cena pro menu, e do menu a gente já entra numa cena de fase mesmo, de level. Então a cena anterior ele tem que limpar algumas imagens, tem que retirar da memória, e isso ele gerencia pra gente. Então beleza, aqui é o arquivo principal que o Corona vai buscar. Aí o que ele está dizendo aqui? Composer, vá para a cena, menu. Cadê menu? Eu vou atrás aqui, tá aqui o menu. Beleza. Aí inicializei novamente aqui o meu arquivo menu, chamando novamente o Composer, que ele vai gerenciar agora outra cena, que é a cena de menu. Aí o que a gente faz? Cria uma nova cena e jogue aqui dentro da variável cena. Carregue para mim a biblioteca de widget. Os widgets são para a gente usar botões, usar alguns componentes mesmo de navegação. Aí aqui foram definidos códigos comentados. Se a gente usar local, a gente está dizendo que essa variável aqui é uma variável privada, é uma variável desse meu cara aqui, menu.lua. Se a gente usasse, por exemplo, uma variável teste, recebe nome teste, sem usar local, a gente está dizendo que esse cara aqui é uma variável global. Não é interessante usar variáveis globais. Sempre vamos usar, na maioria das vezes, quase sempre vamos usar variáveis locais. Beleza, aí ele criou aqui pra gente um playbtn. Esse playbtn aqui aqui no nosso simulador deve ser esse playnow aqui, que eu ainda não vi. Mas beleza. Vou mostrar aqui no aparelho já funcionando mais ou menos. Aqui ele deu um game título, carregou uma imagem e botou aqui um título
como se fosse uma espécie de um botão. Como foi que ele carregou essa imagem aqui? Vamos procurar aqui na nossa cena. Pronto, tá aqui. Esse é o bloco que ele carrega a nossa imagem. Display, ele mostra o background de imagem. Como é que ele faz isso? Ó? A gente cria uma variável local background. Vamos chamar aqui display.newImageRect. Esse newImageRect, ele é legal porque ele já gerencia pra gente qual a melhor imagem usar. Caso você tenha uma imagem desse tipo aqui, por exemplo. Vamos dizer que seu background tem esse tamanho 40. Porém, você cria um background com 40/2x. Ou seja, o newImageRect vai gerenciar isso pra gente e vai carregar a imagem com melhor resolução de acordo com o aparelho. Então, beleza. newImageRect, carreguei aqui o meu background JPEG. A gente poderia, se ele tivesse numa pastinha MG, a gente poderia colocar assim, mais ou menos. Mas como ele está na raiz, ele está background.jpg. Vamos olhar cadê esse cara? Tá aqui ele, ó. Carregou esse cara. Aí foi o que ele disse aqui. Display content width. Ele quer dizer aqui que a largura da imagem é a largura do aparelho. Nesse caso aqui, display.content-height, ele quer dizer que a altura de acordo com o aparelho. Ele não pegou isso aqui, essa partezinha preta aqui, porque o sistema de escala que a gente está usando é o Letterbox. Se a gente for olhar na documentação, o Letterbox ele fala que esse espaço aqui sempre vai sobrar um pouquinho, dependendo do aparelho. Mas aí existem outras escalas que a gente pode usar. Eu acho a melhor esse Letterbox porque ele se adequa a todos os tipos de dispositivo, tablet, resoluções maiores ou menores, ele sempre se adequa melhor. E como evitar que isso aqui aconteça? A gente pode fazer uma imagem maior, a gente deixa ela maiorzinha e pode carregar ela aqui com um negativo para ela ficar para cá, para não dar essa impressão aqui que está cortado. Vamos mostrar aqui como é que funcionaria. Posso fazer assim, ó. Beleza, aqui eu defini só o tamanho da minha imagem. Aqui eu estou definindo o ponto, né, o ponto X, a âncora X e a âncora Y. É mais ou menos onde ela vai ficar centralizada horizontalmente como verticalmente. Então ela fica centralizada horizontalmente e verticalmente. E aqui ele diz o seguinte, ó, background.x, aqui a gente já está falando de posição. As coordenadas que a gente vai aplicar nessa imagem. Por exemplo, eu vou deixar mais organizado aqui para você entender. O que ele disse, ó, começa a partir da posição X na posição 0, né? Se eu alterar isso aqui, vou botar 100. Ó, a imagem afastou porque ela inicializou a partir do ponto X, né, horizontalmente, a partir da posição 100. Se eu tivesse feito assim, ó, display, o que é que ia acontecer? Ela vai inicializar a partir do tamanho da minha tela, ou seja, bem aqui na pontinha ela inicializa. Se eu botar aqui um -20, dá pra ver só um pedacinho dela aqui, ó. Aqui às vezes eu uso essa técnica para pegar o tamanho, para centralizar a imagem. Beleza, ela está bem no meio, porém eu não quero que ela comece aqui, eu quero que ela tenha um desconto. O que é que eu faço? Eu diminuo aqui pelo tamanho dela. Vamos dizer que o meu aparelho aqui é 320 menos 160, ou seja, ele pegou aqui a largura total da imagem, dividiu por 2, deu 160, e eu pedi que ele posicionasse ela de acordo com esse cálculo aqui, ó. Vamos lá. Salvei. Ó, ela tá centralizada, ela tá começando a partir do verticalmente, ó, ela tá centralizada, ó. Mas aí eu não quero que ela comece a partir do início da imagem, né, que é esse pontinho não. Eu quero que ela fique a partir da metade dessa imagem. Então eu diminuo por 160.
Aqui eu garanto que ela está centralizada corretamente. Mas beleza, eu vou deixar como 0. E se eu quiser subir um pouquinho aqui, mais para não ficar com essa impressão aqui de cortado, eu posso negativar aqui. Menos 40. Ó, ela subiu um pouquinho. Menos 50. Isso aqui, nesse caso aqui, eu teria que ter feito uma imagem um pouco maior para não ficar cortando aqui, ó, nessa parte. Mas beleza. Até aqui a gente já sabe o seguinte. A gente já consegue saber o que é um comentário no Corona. A gente já consegue definir variáveis locais e variáveis globais. A gente já conhece, sabe, tem ideia mais ou menos do qual é o gerenciador de cena do Corona, como criar nova cena. A gente sabe que componentes de navegação, textos, campos, a gente pode trabalhar com widget. Vimos aqui também como carregar uma imagem no nosso dispositivo aqui, no simulador. Trabalhar com as coordenadas, posições dela. E agora eu vou mostrar aqui como carregar nesse caso aqui ele carregou uma logomarca. Esse game título aqui deve ser uma imagem. Vamos olhar aqui. Logo. Pronto, tá aqui, ó. É uma imagenzinha PNG transparente com o nome game title aqui, ó. Esse aqui, carregou. Aí foi o que ele disse. Carregue a imagem logo.png. O tamanho dela é 264. A largura é 264, a altura é 42. Aí ele diz, posicione ela. Aquele meu cálculo lá que eu fiz, de dividir por 2, menos o tamanho da imagem, se a gente for analisar em termos de memória do dispositivo, ele seria mais lento em relação a esse cálculo aqui. Porque dispositivos móveis mesmo, a gente sabe que é melhor a gente fazer cálculos por base da multiplicação em vez de divisão. Então, se a gente puder sempre, o cálculo que a gente sempre for fazer, a gente tentar usar a multiplicação. Aqui no caso é a mesma coisa. Ele quer centralizar o texto. O que foi que ele fez? Ele pegou o tamanho, a largura aí do dispositivo, multiplicou pela metade. Deixa eu tirar aqui. Ou seja, ó, ele afastou aqui o texto para cá. É como se aqui fosse o início central aqui da imagem. Mas aí ele multiplicou de 0,5 para deixar a imagem centralizada. Beleza, aí foi que ele disse com Y. Aplique a altura dele, posição 100. Se eu botar 200, ele começa a descer, ó. 300. Beleza, vou deixar 100. Então a gente carregou mais uma imagem. Vamos ver agora essa parte aqui do botão. Agora ele começou a usar um widgetzinho. Aí foi o que ele fez. Nesse início aqui ele carregou o nosso botão vazio, né? É uma variávelzinha playbtn, variável privada, porque ele definiu como local. Aí ele disse: playbtn, receba agora um widget, inicialize um novo botão para mim. Qual é o nome? Play Now. Vamos mudar aqui. Meu botão. Ó, meu botão. Vamos deixar aqui Play Now. Beleza. Qual a cor? Branco. Pronto, o 0 já é o preto, né? Quando a gente chega no preto. 255 é quando a gente já está no branco. Default, né? Button.png. Aqui é o que acontece. Aqui é a primeira imagem, ele vai mostrar esse button.png. Vamos ver quem é esse button.png. Nesse caso aqui ele nem usou. Por quê? Vamos ver. Vamos remover esse label. Vamos remover isso aqui.
algum momento ele sobrescreveu essa imagem, mas vamos dar uma olhada. Recarregar novamente. Por algum motivo ele não carregou aqui nosso botão. Mas beleza. Existe outra forma de a gente carregar esse botão e usar ele e aplicar eventos nele. E aqui ele disse, ó, largura de 154, altura de 40. E ele disse, quando eu clicar, chame essa função aqui. Quem é essa função? Beleza, aqui esse cara aqui. Beleza, o que é que ele disse? Quando clicar, chama essa função, tá aqui ela, ó. Aí o que é que acontece quando eu clico? Gerenciador de cena, vá para a cena, level 1, aplique um fade, com tempo aqui de 500, um delay de 500 milissegundos. Aí beleza, tá aqui, cliquei, ele chamou a função e já carregou o meu level 1. Outra coisa importante, a gente sempre que criar a imagem na nossa tela, é importante a gente definir aqui no grupo da cena. Ó. Lembra aqui, a gente criou a nossa cena, certo? A nossa cena, ela carrega alguns eventos aqui no início, né? Eu adiciono alguns eventos. ADD Event Listener. Um evento de Create, de Show, de Hide, de Destroy. Eu vou explicar depois para que serve cada evento, como é que ele funciona. No momento que ele chamar aqui cena, create, ele cria uma variável CNGroup e que recebe aqui self.view, que é o objeto da cena mesmo aqui, é o objeto da cena atual. Aí toda vida que eu criar uma imagem, um texto no meu jogo, eu tenho que inserir aqui na minha cena. Se eu não inserir, o que é que acontece? Vou tirar aqui. Tá vendo? Aqui nesse caso aqui ele deixou o meu background na frente de todos os outros componentes, como o título e o play. Vou botar aqui ele embaixo aqui. Outra coisa também, a ordem que vai importar, por exemplo, se eu botei o background em último lugar aqui, dentre esses três aqui, CNGroup, o background vai assumir a posição top level, ele vai ficar acima de todos. Por isso que ele fica antes dessa galera aqui, ó, para que eles possam ser visualizados. Eu vou remover o play aqui, que aí o play eu posso ficar enxergando. Beleza, removi, né? Ele carregou normalmente, mas aí o problema, ó, quando eu troco de cena, ele não removeu essa imagenzinha. Por quê? Porque ele não sabe de quem é esse componente aqui. Ele não conseguiu gerenciar pra gente esse cara. Ou seja, ele trocou de cena. Aí quando eu sair da minha cena, quando ela destruiu, ele vai remover alguns eventos meus, vai remover alguns componentes e vai deletar componentes gráficos da memória. Vai tirar da memória, já que eu não estou usando. Nesse caso aqui, como eu não botei no grupo, ele passou pelo grupo, deletou todo mundo que estava aqui dentro do grupo, mas não deletou o PlayBTN, porque eu não atribuí ele, eu não inseri ele no meu grupo. Então é importante sempre que a gente for mexer com imagem, texto, outros componentes visuais aí, a gente jogar aqui no insert aqui. Beleza? Eu queria mostrar para vocês mais ou menos isso, como instalar. Que a instalação é bem básica, como configurar, como abrir o projeto, beleza? Vou mostrar aqui também só uma coisinha. Eu posso ver o projeto Sandbox aqui. Isso aqui é legal porque se você utilizar, se você quiser salvar seus níveis, de acordo com que você estiver passando de level e quiser armazenar isso, ou guardar qualquer informação, por exemplo, no JSON, esse cara vai ficar guardado nessa documents aqui. Assim como
por exemplo, você tirar um screenshot aqui da sua tela, ele vai salvar aqui nesse caminho. Então esse cara aqui é importante para a gente ter uma ideia. Outra coisa, se a gente quiser também ver, aqui vai abrir o nosso projeto, né? Raiz, caminho. A gente também pode checar, a gente pode pegar mais exemplos aqui. A gente pode usar outro dispositivo, ó, Next Zone. A gente pode mudar aqui Windows, View As. A gente pode usar aqui um iPhone 4, por exemplo, ó. Pronto, aqui ó, a gente pode gerar o build, nesse caso aqui, para o iOS ou para o Android. Vou mostrar aqui um exemplo do Android. Ele pede para continuar. Se você quiser atualizar para uma versão paga do Corona, a versão paga é legal que você pode utilizar a biblioteca de venda de itens dentro do seu framework aí. Porque no caso aqui, como essa é a versão starter, eu não posso usar, por exemplo, venda de itens aqui, né? Mas beleza, aí eu clico em continuar. Eu posso fazer aqui o nome do meu game, Game Test, versão 1. Essa versão aqui, toda vida que você atualizar lá no Google Play, lá no console developer do Google, toda vida que você lançar uma atualização, você tem que mudar essa versão, senão vai dar conflito lá. Você pode mudar esse nome aqui, version name, tá interessante para controlar. Sempre é bom você usar o nome do seu pacote com o nome da sua empresa ou do desenvolvedor, por exemplo. Vamos dizer que eu estou desenvolvendo Daniel.Laurindo, aí .game.test, por exemplo. Você define aqui a versão mínima, né, desse SDK, que já vem marcado esse aqui. Aqui ele já está dizendo, ó, Google Play, Amazon, GameStick, Nuke, Ouya, é o Google Play. Keystore. A Keystore a gente tem que ter uma Keystore. Depois eu vou ensinar como gerar. No caso aqui eu tenho a minha. Eu vou pegar aqui a minha Keystore. E vou gerar aqui. Aí eu digito aqui a senha, né? Ok. Beleza. Ele pegou a Keystore e eu posso gerar um build aqui, ó. Eu vou salvar no desktop. Pronto, ele está se conectando com o servidor para ver o usuário. Vou aguardar um pouquinho aí. Pronto. Terminou aqui. Eu posso mostrar lá no. Eu posso ver aqui, ó. Pronto, gerou meu APK. Depois de gerado o APK, é só subir lá para o console developer e fazer os testes. Bem, pessoal, por hoje é isso. Queria mostrar só essa partezinha aqui de configuração, uma visão bem rápida. E nas próximas aulas aí eu vou mostrar com mais detalhes o desenvolvimento de games. Valeu!